Irmão, nossa aula hoje, nossa meditação na página 37, segundo bloco da apostila. O que aconteceu? Houve algumas experiências aqui no começo do ministério, dentre tantas outras que têm acontecido, e eu estou escrevendo um livro sobre isso, e essas experiências, na época, elas foram impactantes demais para mim. E eu senti aquele sentimento forte de que aquilo precisava ser guardado, aquelas experiências, para serem participadas a outras gerações que eu sabia que surgiriam aqui nesse ministério. De tal maneira que hoje nós temos 15 anos aqui nesse lugar e talvez umas 2, 3, 4 pessoas no máximo ainda fazem parte do começo da história da igreja. Os outros são todos pessoas novas. A grande maioria está aqui talvez há 5 anos. E esse é um processo, porque aonde é um centro de seleção, significa que Deus trará dia a dia pessoas para serem selecionadas, aprovadas ou reprovadas. Você não vai entrar em outra igreja no planeta e vai encontrar uma placa dizendo que ali é um centro de seleção. Você não vai encontrar. Acredite que você não vai encontrar. Amém, meu irmão? A menos que Deus suscite uma outra igreja também com exatamente a mesma visão da Voz da Restauração, que é um centro de seleção para aqueles que vão compor o grito da meia-noite. Vai ser um povo realmente invejável, a unção que vai estar sobre esse povo, invejável. Esse povo vai andar no meio das brasas vivas de Deus. Mas, sem esse ministério hoje aqui, eles não existiriam. Tudo de Deus é assim, uma operação após a outra, né? Por isso que Jacó reclinou sobre uma pedra e teve um sonho. O que ele viu? Viu uma escada. Por que ele viu uma escada? Aquilo era símbolo das próprias operações que iam acontecer na vida dele. Muitos degraus iam suceder na vida dele. E quanta história teve aquele homem. A história daquele homem foi tão infinita que até hoje nós cristãos ainda dizemos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Até hoje, a escada da vida de Jacó está se compondo, ela é infinita. Então Deus opera assim, um degrau após o outro, muitas operações, né? Hebreus fala, né? Eles sem nós não seriam aperfeiçoados, ou seja, nós somos continuação de uma operação de Deus que deu início com aqueles irmãos que foram perseguidos. Bom, então essas experiências, elas me impactaram tanto pelo mover, pela ação do Espírito Santo, que eu falei, eu tenho que escrever isso. E escrevi, e um dia me veio a ideia de jogar aquilo para a apostila. Essa apostila, irmão, já tem rodado o mundo, essa apostila já foi parar na comunidade brasileira, no Japão, essa apostila já está rodando a África, essa apostila invadiu Espanha. Às vezes nós fazemos uma obra e não imaginamos aonde ela vai chegar. Esses estudos dessa apostila, que são estudos de informações realmente fantásticas, maravilhosas, tanto a parte escrita como a parte de áudio, já invadiu continentes que não acabam mais. Outro dia, irmão Afonso trouxe alguns comentários de uns países que estavam acessando nossos trabalhos, Afeganistão, Irã, Paquistão, Mongólia. Imagina. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu nunca arredei o pé do morro, mas temos ido por todo mundo. Então, Deus é realmente tremendo e nós não imaginamos. Então, está aqui nessa apostila. Vamos ver então, aqui diz, experiências que falam. Aí no começo, diz, em virtude de crer que Deus opera com certos padrões, resolvi deixar mais alguns relatos sobre os quais sei que posso apostar a própria vida, para que sirvam de lição e escape para aqueles que destas narrativas
tomarem conhecimento. Mais uma vez, resumidamente, quero apenas dizer que estou fazendo a minha parte. Porque eu uso duas expressões aqui. Estou fazendo a minha parte. Por quê? Porque tem certas coisas que eu escrevo, que eu falo, que eu sei que serão motivos de muita crítica, muita contenda, muita desavença. Pessoas vão me chamar de louco, mas a mim não me interessa. O que eu penso é simplesmente isso. Eu estou fazendo a minha parte, ou seja, eu estou plenamente convicto que estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Então, cada um, quem quiser, que julgue à vontade, né? Jesus morreu na cruz. Hoje as pessoas dizem que ele foi um palhaço, foi um idiota, foi um zero à esquerda. Outros dizem que não teve ninguém morrendo na cruz, que cristianismo é uma fábula. Tá bom, Jesus, no entanto, fez a parte dele. Quem vai crer, quem vai descrer, é problema de cada um de nós. Amém? Se alguém entra num terreiro e acredita no tranca-rua porque viu, muito que bem. Tem gente que não entrou, mas mesmo assim sabe que o diabo vive e está reinando por aí. Então, existe a questão do ver, existe a questão do crer. Muitos até veem, mas não creem. Outros creem sem sequer ter visto. Então, cada um de nós tem que apenas buscar em Deus e fazer a nossa parte. Outra coisa que eu falo no começo desse parágrafo é que Deus opera com certos padrões. Deus não está preso nem limitado a nada, mas Deus opera com certos padrões, sim. Por que que Deus opera com certos padrões? Porque Ele nos deixou uma lei. A lei pode ser vista como uma regra. Lei não é regra? Lei é regra. Lei é igual a regra. Regra é igual a lei. Então, se Deus nos deixou uma lei, uma regra, então eu posso imaginar que Ele tem padrões. Todos nós, independente de eu ser estressado ou calmo, linguarudo ou mosca morta para falar, não serei julgado perante a mesma lei? Todos nós não seremos julgados perante a mesma lei, perante o mesmo Espírito, perante o mesmo Deus? Então Deus tem padrão. E o estressado tem que se enquadrar na lei de Deus, o calminho tem que se enquadrar na lei de Deus, o que se acha sábio, estudado e o senhor da ciência tem que se enquadrar na lei de Deus, o pobre, coitado, que nunca frequentou escola, analfabeto, que não sabe assinar o nome, tem que se enquadrar na lei de Deus. Isso significa que Deus tem padrão. Amém? Ele tem um padrão de operação. Então, por isso eu resolvi escrever essas experiências. Por quê? Porque eu acredito que o que está relatado aqui vai se aplicar ainda na vida de milhões de pessoas. Por isso que essa palavra, padrões. Bom, diz aí, primeiro, Eclesiastes 3, 1 ao 8. Eu cometi um errinho que eu não coloquei a narrativa do texto bíblico, né? Eclesiastes 3, 1 ao 8, diz assim, certa vez, para um jovem que estava congregando conosco e que gostava de oportunidades em outras igrejas, foi-lhe dirigida a seguinte palavra, você já me deve ter ouvido falar nisso, né? Que o mesmo havia perdido 3 pratos, os quais não retornariam, e que lhe faria falta no futuro. Os 3 pratos representavam 3 mensagens que o mesmo deixou de ouvir por estar pregando em outras igrejas, né? Eu coloquei a data que isso aconteceu, maio de 2004. O mesmo encontrava-se enrolado e desviado dos objetivos divinos. Nessa data aí, depois desses episódios, esse rapaz já se encontrava com a vida completamente enrolada e totalmente desviada, até hoje está, porque eu tenho conhecimento disso, dos objetivos de Deus. O que quer dizer? A pessoa perde oportunidades, palavras que Deus tem a acrescentar à sua vida, mas ela não se dá caso do conteúdo que está perdendo, e quando as coisas precisam de uma atitude dela,
ela está vazia com relação à fé, ao conhecimento, e ao invés de ter uma atitude que vai agradar a Deus e vai sustentar a sua própria vida, ela tem atitudes diferentes e acaba se perdendo, né? Aqui diz, cuidado, somos comparados a árvores e só podemos dar o fruto na estação própria. Isso que aconteceu com esse rapaz, irmãos, aconteceu com vários outros jovens que estiveram aqui no ministério. Tinha gente que vinha aqui na igreja e me criticava. Não, eu não gosto daquela igreja não, porque lá o pastor faz tudo sozinho. Ele toca, ele prega, ele canta, ele ora. Eu não gosto de igreja assim, eu gosto de igreja que tem que dar oportunidade para todo mundo. Cada um tem que fazer alguma coisa dentro da igreja. Eu também concordo. Cada um tem que fazer dentro da igreja aquilo para o qual Deus o chamou a fazer. Aquilo para o qual Deus o deu oportunidade. Se dependesse de homens, eu jamais teria a oportunidade para fundar uma igreja, estar atrás de um púlpito e ser hoje a glória que a minha vida representa para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, não sou eu que tenho que dar a oportunidade, é cada um que tem que alcançar o seu espaço em Deus, porque eu não dependi de homens para nada. Você também não tem que depender, porque se um homem te colocar numa posição, significa que este homem é maior do que você, e se um dia ele quiser te tirar, ele te tira, foi ele que te pôs. Agora, quem pode me tirar de trás desse púlpito? Ninguém me pôs aqui. Nenhum homem me pôs aqui. As coisas que eu faço, quem pode vir desfazer? Diferente do que tem por aí. Congregações, aonde o camarada pensa que é pastorzinho, ungido, consagrado por um ministério, e aí ele vai, fica se iludindo, servindo apenas de fonte de arrecadação. Ele está numa congregação só para arrecadar os dízimos e entregar na mão de um mercenário que pensa que é patrão. Pastor não é patrão. Pastor não tem empregado. Igreja não é empresa. Mas tem um monte de esperto aí com a visão das Assembleias de Deus, né? O camarada tem uma igreja, eles chamam de igreja. Aí ele abre uma congregação, joga alguém para lá, deu certo, está dando dinheiro? Beleza. O dinheiro está maior que o aluguel? Ótimo, então está dando lucro. O que entra maior que o aluguel? Está dando lucro. Dá um saláriozinho aquele infeliz ali. Pastor não vive de salário. Pastor não tem salário. Foi que disse que pastor tem salário? O pastor, na visão verdadeira, não tem salário. Isso é falso, isso é mentiroso, isso é ilusão. Vai ver o que era o salário da tribo que Deus separou para administrar o santuário. Vai ver como era o salário deles. Vê se compara com o que é hoje, nos dias de hoje, que fazem os batistas, que fazem os assembleianos. Então fica esses garotos doidos para fazerem a obra, consagrados por homens, assumindo congregação aqui, congregação ali, e uma matriz muito esperta, explorando eles, sem contar, né, o que se faz, como por exemplo, faz-se nas chamadas Igreja Universal do Reino de Deus, que é um templo de Satanás, aonde obriga até as pessoas fazerem vasectomia. Jovens de 20 anos que já fizeram vasectomia, estão condenando uma geração a viver na solidão. O normal é pai, filho, neto, bisneto. Isso vai dando um novo sentido. À medida que nós vamos chegando a uma certa idade, uma maturidade, a nossa mente vai tomando novos padrões. Você até os 16 anos, você pensa de um jeito. Normalmente nós, homens, quando chegamos nos 16 anos, nós faltamos pouco voar. Nos achamos o super-homem da vida. Com 20, eu digo assim, caramba, que otário que eu era, né? Quando eu chego com 25, eu digo,
caramba, eu com 20 pensava que era alguém, agora eu estou vendo que eu não era nada. Quando eu chego com 30, e assim é o normal da cabeça de um homem, ele vai se condenando à medida que ele vai criando maturidade. Chega ao ponto de nós termos um provérbio lançado pelos próprios homens, que a vida começa aos 40. Com 40 anos, realmente, você vê que você não passou de um moleque. Com 30 anos, tu era um moleque, tu era um bobo, tu era um iludido. Bom, claro, tem aqueles que ainda estão com 40 anos, mas ainda se comporta como quem tem 15, né? Isso é outro detalhe, irmão. Isso é uma questão que os psicólogos costumam ajudar muito. Bom, então, meu irmão, vamos voltar aqui. Só fechando, esse negócio de pastor ter empregado para estar arrecadando o dízimo numa congregação e outra, isso revela que aquela pessoa não tem ministério. Quem tem ministério age debaixo da ordem de Deus. Quem tem ministério chega numa igreja e prega o que quer, o que bem entender. Quem recebe ordens do que vai pregar não tem ministério. Que é o que acontece na Graça, na Mundial, na Universal, nas filiais da Deus é Amor, e por aí vai. Nas congregações das Assembleias. É a semana do Espírito Santo. Todo mundo tem que falar no Espírito Santo. É a semana da prosperidade. Todo mundo tem que falar na prosperidade. Isso não é ministério. Ministério é quando cada um de nós pode receber algo vindo direto de Deus. Isto é ministério. Bom, então não esqueça. Oportunidade, se o homem te dá, significa que ele pode deixar de te dar. Mas quando Deus te chama, quem pode impedir isso? Vamos ler aqui então Eclesiastes capítulo 3, no verso 1, diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz, enfim. Há tempo, para todas as coisas. E é justamente essa experiência que eu quis deixar aqui registrado, de uma pessoa que não soube aguardar o seu tempo. E hoje não é nada, é completamente desviado. E sabe o que é mais interessante? Você lembra uma mensagem chamada, olha como a coisa é tremenda e o Espírito Santo está agindo para ter misericórdia de nós. Você lembra uma mensagem chamada Sentimentos? Lembra? Mensagem chamada Sentimentos? Tem uma outra que não sei que sentimento também, dominando o sentimento. Dominando o sentimento. E tem ainda uma outra, com relação a sentimento também. Essas duas, mais a outra, constituíram os 3 pratos que esse cidadão, que se desviou em 2004, perdeu aqui no ministério. E você sabe qual foi o ultimato para que ele perdesse o ministério e se desviasse totalmente? Uma paixãozinha que ele tinha por uma prima. Justamente os pratos que a unção vinha para você controlar o sentimento, e ele foi pregar em outras igrejas, não estava aqui sentadinho no banco, não perdeu o costume assembleiano. Enquanto ele estava pregando em outras igrejas, aqui o Espírito Santo estava ministrando sobre sentimento, domínio do sentimento, dando graça, dando unção. Não demorou muito, esse cidadão vem e... vou ficar com a minha prima. Já orou? Não, é o que eu sempre quis, eu sou apaixonado pela minha prima desde que eu era garotinho. Essa oportunidade eu não vou perder. Meu irmão, mas você tem que orar. Não. Foi-se com a priminha dele e
perdeu tudo. Antes dele mergulhar totalmente nisso, Deus, como é misericordioso, deu um sonho para ele, em que tinha uma situação que ele tinha que atravessar o rio para ir ao encontro da grande paixão dele. Só que para ele atravessar esse rio, ele tirava todas as vestes dele e enrolava, deixava num canto e ia sem as vestes. O que representam as vestes? Ele não tirava as roupas dele, ele tirava umas vestes e deixava. As vestes representam o quê? Ministério, ou seja, ele abriu mão do chamado ministerial para poder casar com a sua prima. Está lá, sofrendo, que é uma maravilha, sem ministério e se iludindo com uma oportunidadezinha aqui numa igreja, uma oportunidadezinha ali. Uma pessoa que tinha um ministério para pregar aos 4 cantos da terra, como Deus já havia mostrado. E eu estava alegre com isso, né? Porque é difícil se encontrar um obreiro. E eu estava alegre, mas eu tive que amargar a decepção de o camarada não quis ouvir a mim. Na verdade, a maioria das pessoas que vêm aqui não querem saber do que eu tenho a falar. Eu sou apenas um fantoche aqui. E ele não quis ouvir também a Deus, que falou diretamente com ele, dando-lhe o sonho, mostrando que o que ele queria era impossível. Inclusive mostrava a então futura esposa dele como uma artista famosa da televisão. Ou seja, o que seria realmente impossível. Seria impossível. Então é essa experiência, irmão. O que eu tenho a te dizer? Aguarde o seu tempo, irmão. Não adianta ter mais pressa que Deus. Quer servir a Deus? Está com pressa, está ansioso? Acredita numa coisa, Deus está com mais pressa e mais ansioso do que você em ver você na seara dele dando fruto. Você tem que esperar a hora de Deus. Aqui diz outra experiência. Certa vez, proveniente de uma assembleia, o Senhor Jesus trouxe uma irmã para congregar conosco. Influenciada, porém, por uma outra pessoa, a mesma resolveu voltar para a sua antiga denominação. Meses depois, soubemos que tal irmã encontrava-se com muitos problemas, inclusive enferma. Sua filha esteve conosco, e o Senhor revelou que sua mãe encontrava-se enferma em virtude de achar-se em rebeldia. Uma semana depois, a própria esteve de volta na igreja, onde recebeu a mesma palavra, que encontrava-se enferma devido à rebeldia que sustentava. Tal irmã seguiu seu caminho. Cerca de mais ou menos 4 meses depois, março de 2004, esta irmã encontrada sobre um leito, vivendo vegetativamente. 13 de maio de 2004, faleceu. Uma senhora que veio para cá, cheia de vida e saúde, subindo e descendo esse morro, morava aqui em cima, na rua Monte Alverne. Não me recordo o nome dela, recordo o nome das filhas. E essa senhora, Deus trouxe ela da Assembleia de Deus para cá. As outras foram na casa dela. Não, você é assembleiana, você é nossa. Houve 2 casos assim. Você é nossa, nós não vamos aceitar que você nos deixe. Aí ela sumiu, sem dar nenhuma satisfação, né? Porque é sempre assim, né? As pessoas acham que não vão precisar voltar na mesma bica para beber água. E sabe o que as pessoas vêm aqui, às vezes, depois que estão problemáticas? Pastor, eu vim aqui para o pastor orar. Não, minha irmã, não vou orar não. Que veio aqui para eu orar? Ninguém me manda orar, eu oro quando eu quero, por quem eu quiser. Ainda mais que eu sei que a minha oração resolve a causa de muita gente, aí mesmo que eu não oro. Rebelde tem que pagar. Amém, meu irmão? Rebelde tem que pagar. Essa é a minha visão. Se um dia Jesus a mudar, vai ser outra, mas por enquanto é essa. Rebelde tem que pagar. Toda rebelião na Escritura, e a Bíblia diz que a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Você tem ideia do que é isso? Para mim, rebelde tem que pagar. Tem que pagar o mais alto preço, sem misericórdia. Cair em cima da própria espada, como foi Saul. Esta é a minha visão.
a visão da restauração. Então, pastor, dá para orar por mim? Poxa, irmã, não dá não, vai buscar em Deus, vai buscar você. Eu sei que a oração dela não vai resolver, porque Deus não ouve oração de rebelde. Alguns vão dizer, mas pastor, não é ser muito duro? Cadê o amor? O amor já existiu quando Deus foi lá e arrancou ela do lamaçal e trouxe para cá. Esse foi o amor. Agora tem que vir o juízo. Há tempo para todas as coisas, não há? Há tempo de misericórdia e há tempo de juízo. A misericórdia de Deus triunfa do juízo, mas haverá um juízo. E esse juízo será sem misericórdia. Então eu oro por quem eu quiser, na hora que eu quiser, sabe, irmão, do jeito que eu quiser. Pastor, eu vim aqui para você orar por mim. Que veio aqui para orar por mim? Por quê? Quem foi que disse que eu vou orar? Eu oro quando eu quero orar. Ainda tem outros detalhes que eu nem posso falar, senão você pode acabar se escandalizando. O que diz em Lucas 6,46? Você que é bom de Bíblia mesmo? Lucas 6,46 diz: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É o que aconteceu com essa pessoa. Veio para cá, mas quando Deus estava agindo na vida dela aqui, interessante como as pessoas mal pisam nesse lugar, a gente já vê Deus agindo, mas ela voltou porque as coleguinhas dela, da Assembleia, disse, não vamos admitir que você nos deixe. Nessa hora o pastor, né, ainda mais quando essa irmã era esposa pensionista de militar, tinha um bom salário, tinha uma boa pensão, tinha um dízimo gordo, e lá nessas igrejas eles anotam tudo, né, irmã? Aí, meu irmão, o pastor da congregação vai na casa da irmã, o pastor da matriz vem na casa da irmã, convidam o papa, o cardeal, o arcebispo, convida todo mundo para ir na casa da irmã, porque ninguém quer perder o dízimo dela de 5, 6 mil reais. Ninguém quer perder nada dela. Esta é a pura verdade, né? Pura verdade. Mas quando ela caiu em cima do hospital e ficou internada aqui no Souza Aguiar, nenhum assembleiano foi lá visitá-la. Também não tinha que ir mesmo, né? Não iam colher o dízimo dela em cima do leito. Ela faleceu mesmo. Em pouquíssimo tempo ela faleceu. Vamos ver aqui, Isaías 6, a terceira experiência diz, no começo da formação da igreja, um irmão veio congregar conosco, o mesmo era sedento por oportunidades, cargos, promoções. Como não agimos assim e abominamos tais práticas enganosas, o mesmo resolveu ir embora. Todavia, sem que ninguém soubesse o que constava em seu coração, no último dia em que o mesmo resolveu estar na igreja, foi-lhe dirigida uma palavra específica, para que não saísse da congregação, pois havia ainda uma obra a ser realizada em sua vida. A palavra de nada adiantou e o mesmo seguiu seu caminho. Poucos dias depois, o mesmo foi acometido de terríveis crises, tendo inclusive que ser submetido a cirurgias. Contam aqueles que o conhecem que sua saúde não é mais a mesma. Passou-se alguns anos e eu fui levar uma pessoa dentro do hospital da Gamboa, depois de alguns anos, e eu encontrei este irmão dentro do hospital da Gamboa. E realmente fiquei impressionado como aquela pessoa se encontrava. Sem saúde, debilitado, sem poder falar direito. Agora, o que acontece? Essa pessoa chegou aqui e ele queria ser consagrado a diácono. Ele queria, porque quando nós começamos a obra aqui, irmãos, quem chegava aqui com a visão carnal não via uma igreja, via um grupinho reunido no fundo de um quintal.
e não entendia que o Senhor Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou aí no meio deles. E o que importa, meu irmão, não são templos. O que importa é a presença de Jesus. O que interessa é a presença de Jesus. Ou você acha que nós estamos aqui, nessa hora você está sentindo a presença de Jesus? E você acha que essa presença você não sentiria se nós saíssemos daqui de dentro e fôssemos nos reunir ali no meio da rua? Na praça pública, dentro do trem, no metrô, no ônibus, na praia. Aonde nós pisarmos, o que interessa é se Jesus vai pisar conosco. Não estamos aí para templos, estamos aí para a presença do Deus vivo, do Altíssimo, é isso que nos interessa. E esse irmão veio para cá no começo, quando ele viu a igreja, na visão dele, se formando, ele já queria se projetar como diácono. E botou maior pressão para cima de mim, né? E tinha um outro rapaz aqui que ajudava nos serviços e também, vamos consagrar o fulano a diácono. Eu falei, não, que consagrar diácono? Tem essa visão não de diácono? Não, porque o irmão fulano já era diácono lá na outra igreja e tal, tem que ser reconhecido. Eu falei, não tem que ser reconhecido nada. Aí ele, naquele último dia, um profeta que tinha aqui, que hoje não é mais profeta, virou para esse irmão e falou assim, Deus, não sai, Deus ainda tem uma obra para realizar na tua vida. Aí ele veio falar comigo no final do culto, falou, não, eu estava pensando em sair da igreja realmente. Aí contou toda a história dele, que ele queria promoção. Aí eu falei, pois é, irmão, então já, se Deus está dizendo para não sair, né, aguenta aí para que Deus cumpra o seu projeto. E que nada, no próximo culto ele já não apareceu, sumiu, e já foi-se tarde demais até, né, irmão? Porque quem não ouve Deus, se continuar no nosso meio, só serve para dar problema, irmão. Acredita. Pessoa dentro da igreja que não teme a Deus e não quer ouvir Deus, só serve para dar problema. São aquelas pessoas que chegam ali na hora de um CD e faz questão de 50 centavos, faz questão de 20 centavos, sabe? Faz questão de, o meu pedido não saiu, não saiu o teu pedido? Faz de novo. Ou você não admite erro? Se você não admite erro, você está lidando com Deus? O irmão que anota o teu pedido ali é Deus? Ele não pode errar? Se nós que vamos fazer um pedido lá embaixo não podemos errar, então você está lidando com Deus ou está lidando com homens? Essas pessoas, meu irmão, só servem para dar problemas. Então eu digo mesmo, Deus deu um sonho, e a pessoa eu estou vendo que a pessoa não quer atentar para aquele sonho, tomara que essa pessoa suma, porque senão ela vai trazer problema. Aí, pastor, realmente, eu não tenho visto nas igrejas falando assim por aí não, pastor. Dizendo, graças a Deus que alguém foi embora? Graças a Deus, porque sabe ler, irmão, você sabe ler? Um centro de seleção e justiça. Não é apenas, vinde todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vem cá, enchei a minha casa. Não, mesmo depois da casa cheia, vai passar alguém e vai dizer assim, amigo, como tu entrou aqui? Você investe no nupcial. Fio e Gabriel, arcanjos, vem cá, põe esse cara para fora, joga ele lá nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mesmo depois de ter estado dentro das bodas, não teve suas vestes trocadas e vai ser expulso. Então quer dizer que Deus expulsa pessoas? Pastor, eu tinha ouvido por aí que Deus é tão bonzinho. Eu tinha ouvido por aí que Jesus é tão amor, mas tão amor. Eu até ouvi um provérbio que ele está sempre assim, que nem lá no Corcovado, de braços abertos me esperando. Eu digo assim, infeliz, o inferno só não vai ficar lotado, mas que vai ter gente suficiente, vai. Então, meu irmão, eis a realidade nua e crua, né? Isaías 6. Isaías 6, vamos ver o que diz lá. Depois eu vou escrever esses provérbios aqui do lado para me ajudar. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse,
eis que isto tocou os teus lábios. É isso? Será a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo, ouvi de fato, enfim. Ou seja, o que é que estamos mostrando? Que o chamado ministerial vem de Deus para o homem. Não é homem que chama homem. Jesus falou: rogai ao Senhor da seara que ele, o Senhor, envie trabalhadores para a sua seara. Eu não posso enviar trabalhadores para a seara do Senhor. A seara não é minha. Que papo é esse? De eu enviar gente para morar dentro da casa dos outros? Que papo é esse de eu enviar gente para trabalhar dentro da empresa dos outros? Que papo é esse de eu enviar gente para compor a seara do Senhor Jesus? A seara é dele, não é minha. Ele me chamou, eu estou trabalhando na seara dele. Você só irá quando ele te chamar. Eu não posso te enviar, senão eu mesmo que está te enviando para a morte, irmão. Outra coisa, Isaías está lá, né? E houve uma operação que preparou Isaías. O serafim voou e trouxe uma brasa e tocou nos seus lábios, enfim, houve todo um processo, até que Deus dissesse para ele: vai, né? Então, o chamado é pessoal. E o que aquele irmão da experiência queria? Queria que eu o exaltasse acima da congregação. Na verdade, que esse é um mal contido no coração de muitos cristãos. Tem gente que pensa que porque tem uma oportunidade à frente da igreja, que é maior do que quem está sentado no meio da congregação. Isso é uma infelicidade muito triste. Muitas vezes, meu irmão, Deus põe uma pessoa num trono só para prová-lo. Só para isso. Para provar e reprovar muitas vezes. Aqui na experiência de Hebreus 11:6, essa aqui é aquela que diz, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então diz: certa vez na igreja havia um jovem que muito orava. Contudo, em meio ao culto, numa dada ocasião, foi-lhe dirigida a seguinte palavra: você muito tem orado, mas Deus não tem ouvido a tua oração, pelo fato de você duvidar que Deus esteja realmente te ouvindo. O mesmo confirmou. Esse jovem já tinha conversado comigo, ele morava aqui na rua aqui embaixo. E ele já tinha conversado comigo: pastor, eu oro muito. Eu falo: que bom, meu irmão. E ele dizia: não, eu acordo de madrugada para orar. À tarde, às 3 horas, é certo de eu parar para orar. À noite eu estou orando. Eu oro pelo menos umas 4, 5 vezes por dia. Eu oro muito. Eu disse: poxa, que bom. Aí um dia somos surpreendidos no meio do culto por essa revelação. Você ora muito, mas Deus não te ouve. Porque quando você ora, você não crê que Deus está te ouvindo. Eu falei: ué, como que pode um negócio desse? O camarada realmente orava muito, ele já tinha me contado essa experiência das orações dele, muitas vezes, né, do tempo que ele se dedicava à oração, mas ele não acreditava que estava sendo ouvido. Como a cabeça de um ser humano pode funcionar, às vezes de modo que a gente talvez não entenda? A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele é galardoador. Você não pode se aproximar de Deus sem apostar a vida que Ele vive. Você não pode orar sem apostar a vida que Ele está te ouvindo. Senão você está orando inutilmente. Quando você diz Senhor, acabou, você tem que ser absoluto em saber que aquele Senhor chegou no trono da glória de Deus. Senão é tempo perdido, irmão. É dar murro em pedra e não vai adiantar de nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. E foi essa experiência também que eu achei muito impactante. Não é simplesmente por orar que Deus nos ouve, mas por crer que Ele está ouvindo. Aqui diz Mateus 6,6, você já conhece, né? Mateus 6,6, né? Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê, te recompensará, enfim.
diz: fui comunicado acerca de uma senhora, irmã em Cristo, que encontrava-se cerca de 3 semanas sobre o leito. Eu a conheci de outra denominação onde juntos congregamos. Então veio o pedido para que fôssemos até sua residência para orarmos. No momento em que fui chamado, senti que aquela enfermidade era para recolhimento, né? Todavia, ao entrar no local onde jazia a irmã, veio sobre mim a misericórdia do Senhor e intercedi por mais um tempo, uma chance, uma oportunidade. O Senhor confirmou a nossa súplica e disse que aquela seria mesmo a hora da partida. Contudo, ainda havia uma obra a ser realizada e estaria dando mais um tempo. Continuando a falar, o Senhor dissera que a obra na vida daquela irmã estava parada por 20 anos, devido à rebeldia, e que o mesmo motivo a tinha posto sobre aquele leito. Após ser dada a oportunidade para que a mesma falasse, foi relatado que há 20 anos atrás, o Senhor havia levado de uma denominação batista para uma assembleia. Contudo, a mesma não quis permanecer, por, segundo ela, a denominação batista ter uma administração mais clara, fazendo referência à cessão de prestações de contas financeiras que algumas denominações tradicionais sustentam. Após seus relatos, o Senhor disse: foi isso mesmo, né? Tem observação: ao membro da igreja não compete saber o que os outros estão fazendo nos seus ministérios. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, vamos traduzir um pouquinho o que aconteceu com essa irmã, se chamava irmã Orlanda. Morava aqui embaixo, logo ali numa ruazinha, na esquina de uma rua aqui, Conselheiro Leonardo. Eu conheci essa irmã, tinha conhecido ela anos atrás, na denominação batista. Ela cantava lá dentro, uma voz bonita, cantava os hinos da harpa, hinos do cantor cristão, lá dentro da denominação batista. O vento soprou, seguimos nosso caminho, eu vim aqui, fundei a igreja. Quando estávamos com o ministério aqui, eu soube a irmã Orlanda está em cima da cama, há muitos dias, aqui parece que eu escrevi, foi 3 semanas, né? Mas direto em cima da cama. Não consegue ficar de pé. Aí eu falei assim, então vamos lá, porque já vinha um pedido da filha dela para nós irmos lá orar. Falei, então vamos lá. Deus deu a graça, nós fomos. Quando chegamos lá, houve toda essa revelação, em que Deus havia tirado ela da denominação batista e tinha um plano com ela, passando pelas Assembleias de Deus. Quando ela chegou lá nas Assembleias de Deus, ela achou que as coisas lá não eram tão claras, porque na denominação batista tem uma palhaçada chamada sessão de negócios. Aí diz assim, estamos aqui, prestação de negócio, dízimos e ofertas, tanto de dízimo, tanto de oferta. Salário do pastor, X, né? Gasto com não sei o que, não sei das quantas, X. Contribuição dada não sei a quê, X. Aí a palhaçada vai embora, né? Qualquer extra, se o filho do pastor comprou um chiclete lá, se pagou um estacionamento do carro do pastor, X. Chiclete do filho do pastor, X. É uma palhaçada. Irmão, estou inventando não. É isso mesmo. Chiclete do filho do pastor. Bala do filho do pastor. Aí você vai me dizer que isso não é uma palhaçada? Isso é uma palhaçada, meu irmão. Que prestação de conta? O que te interessa a prestação de conta, meu irmão? O que tu cumpre é a palavra. Tu entregou o teu dízimo? Acabou a tua parte. Agora sou eu que vou cumprir a palavra. Eu sei o que fazer com o teu dízimo. Se eu achar que é para mim tomar sorvete, eu tomo sorvete. Se eu achar que é para mim comprar carro 0 quilômetro, eu compro. Se eu achar que é para mim comprar um helicóptero, eu compro. Se eu achar que é para pagar os estudos do meu filho nos Estados Unidos, eu pago. Tu fez a tua parte, eu faço a minha. Amém? Ela chegou na denominação da Assembleia de Deus, não viu essa palhaçada, disse, não, as coisas aqui não são muito claras, porque na denominação batista tem aquela palhaçada. Vamos fazer isso, aquilo. Quem vota a favor? Aí meia dúzia de palhaços levanta a mão. Quem vota contra? A outra parte dos palhaços levanta a mão.
Eu participei dessa palhaçada também. Eu também já fui palhaço, tá, irmão? Não usei nariz vermelho, mas já fui palhaço também. Já sofri em tudo que é canto dessa sociedade que tu possa imaginar. Já sofri na praga da Universal, na praga do Espiritismo, na praga do Catolicismo, na praga da palhaçada batista, na praga dos RTT assembleano. Imagina a palhaçada nessa sociedade, eu já passei por tudo que é palhaçada que tem aí. Por isso que hoje sou um restaurador. É por isso. Então, aí ela não aceitou ficar na assembleia, na época em que Deus a havia levado para lá. E Deus falou, por causa desta rebeldia, hoje tu estás no caminho da morte. 20 anos a obra está na tua vida parada, mas eu havia cantado dentro da igreja. E ela achava que estava fazendo para Deus, mas a obra estava parada. Eu havia orando, mas a obra estava parada. Eu havia saído nos evangelismos, distribuir folheto, mas a obra estava parada. Que coisa, né? Quanta gente pensa que está brincando com Deus e na verdade é Deus que está brincando com a gente. Tu pensa que tu pode dizer não para Deus e está tudo bem. Coitados. Infeliz, gafanhoto, formiga, vermes que somos nós. Quando Deus diz, meu irmão, vai, acabou a história, é para ir. Ou você vai ou a obra fica parada. Mas tem muito pastor hoje que está pregando atrás do púlpito, mas a obra está parada. Tem gente que está tocando à frente da igreja, mas a obra está parada. Tem gente que pensa que está fazendo para Deus, mas a obra está paradinha da Silva. Paradinha, irmão. E Deus falou para ela, Deus mostrou o quê? Ela era salva, era uma pessoa salva. E Deus mostrou a coroa dela ali, porque ela ia morrer. Ela era salva. Deus mostrou a coroa dela, mas a coroa vinha, alguém e recolhia essa coroa. Aí Deus falou assim, vai estar sendo dada a você mais uma chance para Deus ainda completar uma obra que tem contigo. No dia seguinte, a mulher estava milagrosamente de pé, depois de 20 dias de cama, parece, sei lá, no 21º ela se levantou, logo no dia seguinte, ela estava de pé. Alguém bateu na porta e disse assim, a irmã Orlando está de pé. Falei, amém, graças a Deus, está de pé. Aí aonde ela foi congregar? Igreja Evangélica Cristo Vive, os predestinados. Passou mais alguns meses, e aí veio a notícia, a irmã Orlanda morreu. Pastor, de onde você inventou essas histórias? Irmão, sei lá, a gente inventa, né? A gente inventa o que dizem as experiências, né? Morreu, irmão, morreu também. Velhinha cheia de vida e saúde, com Deus dizendo que ainda tinha uma obra na vida dela, morreu, sem ser nenhuma obra realizada. Deus chama uma pessoa e a pessoa vai para um terreiro de macumba disfarçado dos predestinados. Doutrina da predestinação é que nem doutrina do espiritismo, é o karma e outras coisas mais. Bom, outra coisa que eu botei na observação, já falamos, né? Ao membro da igreja não compete saber o que os outros estão fazendo nos seus ministérios. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, meu irmão, você, quando olha a palavra, você vê a tua missão, não vê? Eu tenho que orar, eu tenho que estudar, eu tenho que dizimar, eu tenho que... Enfim, eu tenho que me apresentar para a obra perante Deus. Enfim, eu tenho uma série de coisas para fazer. Tá escrito lá que você tem que inspecionar o seu dízimo e oferta que está sendo feito dele? Não tá. Então não te mete em função que não te pertence. Amém, meu irmão? O pessoal na Gamboa, Igreja Batista da Gamboa, Rua da América, número 54, 52... Fazendo barulho ali. O pessoal ali da Rua da América, eles dizem assim, quarta-feira é sessão de negócios. Você não vai na sessão de negócios, não? Eu falei, eu não, lá não tem nada que compete a mim.
Como não tem? Não, não tem. Mas você não quer saber o que é feito do seu dízimo, da sua oferta? Eu disse, não. Não quero não. A mim não me interessa o que é feito do meu dízimo e da minha oferta. Eu tenho que dar conta perante Deus do que eu cumpro a palavra. Cada um dará conta perante Deus do que cumpre da palavra. Eu não quero saber de prestação de conta, que a igreja vai parar para me dar satisfação. Né? O seu dízimo, nós compramos a lâmpada foi R$1,26, naquela época, né, irmão, da incandescente, que essa agora é um absurdo, tem que ser rico para usar lâmpada eletrônica. Uma lâmpadazinha de 15 watts está custando R$10, uma vergonha nacional. Essas porcaria que vem da China, que eles dizem que dura 10 anos, com 10 meses já está tudo fraco. Aí, resultado, compramos um tapete. Aí poxa, meu dízimo serviu para comprar o tapete. Tantos reais por gasolina do carro do pastor. Meu irmão, fala sério. Temos coisas mais importantes, mais dignas. Eu entrego o meu dízimo, eu sempre fui dessa opinião, entregar meu dízimo. Tem mais, nem nome no envelope eu não botava, jogava lá e deixava anônimo. E um dia o meu nome foi para o quadro, né? O quadro dos que não dizimam. Aí está lá o meu nome no quadro. Falei assim, pastor, só de ontem que eu fiquei irado com aquele negócio, falei, pastor, erraram aqui, hein? Eu entrego o dízimo sim, só que aqui não está constando as contribuições anônimas, eu estou entre os anônimos. No dia seguinte, no próximo culto, não tinha mais quadro lá. Que absurdo! Que negócio é esse de colocar um quadro dentro da igreja mostrando os dizimistas? Aí está lá, o irmão Sidney vai colocar o dízimo dele lá e nego coloca lá. O irmão Sidney dizimou R$3.000. Significa que o irmão Sidney ganha R$30.000 por mês. Isso é um absurdo, meu irmão. Aí eu coloco lá meu dízimo. R$1.000 de dízimo. Quem dera, né, irmão? O irmão ganha 10.000. Que satisfação é essa? Que negócio absurdo é esse? Aonde que isso é cristianismo? Cristianismo você age voluntariamente. Não é cobrado. E o que é aquilo? O nome de quem não estava no quadro não é dizimista. Então, cadê o nome daquele irmão? Bem que eu não gostava dele, tá vendo? O nome dele não está aqui, nem dizimista ele não é. Tudo isso, irmão. Então, você não tem que saber o que vai ser feito com o seu dízimo. Você tem que entregar o seu dízimo, né? E muita gente já criticou por aí. Caramba, o pastor da igreja tal, lá, maior carrão. É mesmo? Qual o problema? Mas ninguém se escandaliza quando um maçom passa numa BMW. O cara serve o diabo e tem. Quem serve Deus não pode ter. Que mentalidade é essa? Se o Senhor nosso Deus diz, eu sou dono do ouro e da prata. Eu te prosperarei, eu te multiplicarei, tu serás bendito no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua amassadeira, tudo quanto tu puser as mãos prosperará, mas eu tenho que andar de carroça, porque o irmãozinho da minha igreja se escandaliza. Que não se escandalize só, que se exploda. Quem foi que disse que eu tenho que dar satisfação ao membro da igreja? O membro da igreja tem que entrar aí, sentar quietinho e ouvir o que eu tenho a ensinar. Se quiser, se não quiser, tem Universal aí em cada esquina. Né? Aí entra na casa do pastor, olha o teto, olha o chão, aí depois sai, caramba, eu fui na casa do pastor, tem que ver o tapete do pastor. Que tapetão! Pastor está gastando muito do dízimo da igreja, não é possível. Para que aquele tapete? Mas aí vai visitar um amigo que é maçom, que é satanista, que é sabe lá o quê, até quase que morre afogado dentro do tapete e não está nem aí. Ninguém critica. Pô, o cara tem pacto com o diabo e tem um tapete de primeira. Mentalidade retrógrada, irmão. Amém? Faça você a sua parte, aquilo que a Escritura diz que compete a você fazer. E você, meu irmão, vai se dar muito bem, vai prosperar.
todos os críticos, né? Tinha gente que dizia assim para mim na Igreja Batista: não, eu tenho que estar na sessão de negócio, eu tenho que falar, eu tenho que exigir, porque eu dou o meu dízimo e eu tenho direito. Não tenho não. Não tenho não. Eu não dou dízimo para a igreja, eu dou dízimo para Deus. Não foi a igreja que se organizou e criou o seu estatuto e disse que eu teria que dar o dízimo. Foi Deus que organizou o seu estatuto, levantou a igreja e disse que eu tenho que dar dízimo. Então, se eu estou dando dízimo e não estou vendo algum resultado, eu tenho que cobrar de Deus. Não tenho que cobrar de homens. Não posso ir para nenhuma sessão de negócios. E assim, eu fui de fé em fé, de glória em glória, sem querer saber. Eu contribuí até para a Universal. Agora eu vou lá, o que vocês fizeram do meu dízimo? Tem gente que está entrando na Universal, entrando na justiça contra a Universal para reaver o seu dízimo, suas ofertas, o apartamento que deu, o carro que vendeu, porque foi iludido. O pastor, tadinho dele, né, irmão? O pastor disse que ele ia dar, que ele ia receber 10 vezes mais e ele não recebeu nada. Então ele entrou na justiça. E a justiça está mandando a Universal devolver os bens e dinheiro de quem está entrando na justiça. Se eu fosse juiz. Como é que é? Qual a sua idade, amigo? 30 anos. Amigo, você já está muito grandinho para acreditar em conto de fada. Deu porque você quis. Tem mais uma dívida para você. Todas as despesas dos honorários, você agora vai ter que pagar. É o que eu penso. Não quer dizer que eu esteja certo. É o que eu penso. E cada um tem que andar no conhecimento que tem. Amém, irmão? Ninguém tem direito. Se você deu para a Universal, deu, está dado. Ninguém meteu a mão no teu bolso. Se você deu para o terreiro de Macumba, deu, está dado. Ninguém botou a mão no teu bolso, ninguém botou um revólver na tua cabeça. Assuma que você errou, assuma que você foi iludido, foi enganado. Levanta a cabeça agora, olha para Cristo e vai em frente. Águas passadas não movem moinho.